Boa noite. É uma alegria começar mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Estive ausente de estar lecionando porque fiz uma cirurgia e teve todo o processo de restabelecimento da saúde. E vocês já sabem que eu gosto muito de dar aula, e principalmente na Escola Bíblica Dominical. É uma oportunidade grande de poder compartilhar a palavra de Deus e também tirar todas as dúvidas. E hoje o tema é fantástico. O tema é fantástico porque vai falar sobre o novo nascimento. E nós vamos ter uma experiência muito agradável que eu já conheço, mas vocês vão conhecer agora pela primeira vez. Mas eu gostaria de, nesse instante, pedir que Deus pudesse falar a todos nós, mas eu quero dar antes um bom dia a você que está começando a olhar esta live no domingo de manhã, ou olá para você, seja muito bem-vindo em qualquer outro momento que você estiver acessando esta live. Nós estamos muito contentes porque o número de pessoas que estão participando da aula da Escola Bíblica Dominical é crescente. E é um desafio para você poder estar compartilhando com seus amigos, e principalmente esse tema que vai falar sobre o novo nascimento é mais importante ainda. Então divulgue essa aula em toda a sua rede e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Vamos orar então? Ó Pai, fala a cada um de nós e a todos que vão participar dessa live em qualquer outro tempo, derramando a tua graça e tua bênção e que possamos sempre estar compartilhando o teu amor, a tua presença a todas as pessoas. Muito obrigado, porque a tua palavra é viva e é eficaz. Muito obrigado, porque o teu Espírito atua através da tua palavra, aplicando em nossas vidas. Por tudo isso, te somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar esta aula, eu quero trabalhar com vocês, já que nós vamos trabalhar sobre esse tema hoje. Novo nascimento. Você tem aqui a minha esposa, Emilce. Você tem meu filho, pastor Cristiano. E você vai ouvir o meu testemunho e vai ouvir o testemunho da Emilce e o testemunho do Cristiano. Em poucas palavras, porque senão nossa história vai ocupar todo o meu tempo de lição. Então, eu queria que começasse pela Emilce, pudesse compartilhar como foi o dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. Foi um dia muito especial, porque desde criança, meus pais me criaram frequentando, levando e participando de uma igreja batista. E eu acompanhando, inclusive, minha mãe era professora da Escola Bíblica Dominical, eu era uma das suas alunas nesse período em que entreguei minha vida a Jesus. Porém, não foi através da minha mãe, foi através de uma mensagem que eu ouvi num domingo à noite, através do pastor Josué Nunes de Lima, e ali naquele dia eu decidi entregar minha vida a Jesus, por entender que não era somente, era necessário somente ser uma filha de pais que me levavam à igreja, que frequentavam a igreja, que participavam da igreja. Era necessário que eu fizesse o meu posicionamento e me decidisse entregar o coração a Jesus. Então, naquele dia, no mês de setembro, eu entreguei o meu coração a Jesus e, a partir dali, a experiência é nova a cada dia. Pastor Cristiano, então compartilhe conosco. Muito bem.
eu entreguei minha vida a Cristo aos 8 anos, em janeiro de 1995. Obviamente, Jesus já havia sido me apresentado durante toda a minha primeira infância. Nasci num lar cristão e um costume, um hábito de nossa família era realizar ali os cultos domésticos. Para falar a verdade, quando eu era criança, eu não entendia exatamente o que que era entregar a vida a Jesus. Um um hábito que as igrejas batistas têm, em muitas situações, é fazer um convite à salvação. E nesse convite é convidado que você levante a mão e depois, se você entregou a sua vida a Jesus, e depois vá à frente. E eu achava, quando era pequeno, que era um concurso de levantar a mão. Quem iria mais lá na frente, né? Esse era o meu pensamento. Mas, claro, isso é pensamento de uma criança, até que aos 8 anos eu realmente entendi o que era o convite à salvação. Foi durante um tipo de congresso, se podemos assim dizer, um tipo de congresso missionário que era feito anualmente, chamado Despertar. Era feito ali neste Despertar uma série de apresentações, dentre elas havia ali não sei se era a Tenda da Esperança o nome, mas havia ali uma parte que você passava por vários destinos do mundo ali, vários países, e a gente ia vendo o trabalho missionário de cada um desses países. E ao final desse congresso, ali tinham várias pregações, sempre tinha um culto à noite, né? E nos últimos dias, se eu não me engano, no último dia, teve a pregação de um goleiro, aliás, de um ex-goleiro do Atlético Mineiro chamado João Leite. E ele, que é um dos atletas de Cristo, ele pregou o evangelho e ali eu entendi, de fato, o que era a salvação em Cristo, e ali, então, quando ele convidou as pessoas a irem à frente, entregando sua vida a Jesus, eu fui lá com o meu pai, e ali, então, tomei essa decisão, da qual ah, tenho seguido até hoje. Então, faz hoje 29, hoje não, faz esse ano 29 anos que eu tomei essa decisão. Muito bem. E eu aceitei a Jesus Cristo com 10 anos. Houve uma série de conferências na igreja, e quando teve essa série de conferências, numa das noites foi pregado a mensagem sobre os dois caminhos. E nesse momento da mensagem foi feito também um quadro destes dois caminhos. E foi neste dia, vendo aquele quadro sendo pintado, foi que eu decidi escolher entrar pelo caminho estreito, passando pela porta que é apertada, mas que conduz à salvação. E eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E ele passou a ser o dono, o Senhor da minha vida. Então, a lição de hoje vai tratar sobre isto. Se você tem alguma dúvida, eu quero dizer que isso tem acontecido com muitas pessoas. Eu conheci uma pessoa que há 4 dias antes da sua morte, ele que viveu dentro da igreja todo esse período, ele já estava com 67, 68 anos, viveu todo esse tempo dentro da igreja, chegou nos últimos dias e disse para mim, ele não estava reconciliado com a igreja, mas ele disse para mim, eu queria muito que o senhor viesse me visitar, porque eu preciso dizer uma coisa. Eu tenho um vazio dentro de mim. E eu disse, querido irmão, eu sempre te chamei de irmão o tempo todo do nosso relacionamento. E eu nunca soube que você não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Então, deixa eu lhe contar sobre o plano da salvação. E contei para ele sobre o plano da salvação. E naquele momento ele compreendeu, tendo vivido tanto tempo dentro da igreja, ele compreendeu o que era entregar a sua vida a Jesus. E quando ele fez a oração e recebeu a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, eu fiz uma pergunta: e o vazio? Ele disse: não existe mais. Jesus está em mim. Ele se reconciliou com a igreja e ele morreu
na presença do Senhor. Então, eu quero te dizer que essa lição vai trabalhar na sua vida para que você entenda quem é Jesus e você compreenda o que ele veio fazer e por que ele veio fazer isto, porque não há salvação a não ser através de Jesus. Então, os objetivos gerais da nossa lição hoje é compreender que só em Cristo há salvação. Isto é muito importante. Não é na Igreja Batista, como a Emílio falou, eu sempre fui da Igreja Batista. A salvação não está na Igreja Batista. A salvação não está em nenhuma igreja, a despeito de ter igrejas que dizem que se você não estiver nela, não tem como você ser salvo. Isto não é verdade. Jesus está sendo claro. A salvação é só em mim. E se você não entregar a sua vida a Jesus, você não terá nenhum relacionamento com ele. Então pare e pense sobre isso. O que é que você tem? Um compromisso de religiosidade com uma igreja? Ou você tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo? Então, nós vamos compreender que só em Cristo a salvação. Vamos compreender que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador de todos aqueles que o aceitam. Por isso, nem todos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Se isso não acontecer, não tem como ser salvo. Mas vamos também compreender o papel de João Batista. Por que veio João Batista antes de Jesus, sendo o precursor de Cristo? Vamos entender isto. Mas vamos também, nos objetivos específicos, entender e refletir sobre sua experiência de conversão. A Emilce disse que isso aconteceu no mês de setembro, há muitos anos atrás. O pastor Cristiano disse que isso aconteceu em 1995. 1995, no Despertar. E eu aceitei a Jesus Cristo há 55 anos atrás, na primeira Igreja Batista em Marília, numa série de conferências que aconteceu lá, onde o pastor Haroldo, que era um dos líderes da equipe Palavra da Vida, estava pregando lá na igreja e foi o conferencista, foi aquele que trouxe as mensagens naqueles dias de reunião. Então, veja que as nossas experiências são completamente diferentes, a despeito de nós três termos famílias de pessoas ligadas à igreja. Mas mesmo assim, Emilce, quantos anos você tinha, Emilce? 11 anos. 11 anos, o Cristiano 10 anos, 8 anos e eu 10 anos. Então, veja, são datas diferentes, mas foi também na infância. Por que isso aconteceu na infância? Porque a Igreja Batista tem um trabalho maravilhoso de ministrar a palavra de Deus às crianças. Se você está numa igreja que não tem trabalhos infantis, você está perdendo o melhor momento de ministrar a palavra de Deus na linguagem deles a seus filhos. Pense nisso e realmente procure entender a importância de você levar os seus filhos a terem esse encontro com Jesus. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido sucessivamente. Na nossa igreja, nós tivemos recentemente 4 batismos de crianças. E isto, por que aconteceu esses batismos? Porque elas foram entendendo na infância a importância de Jesus nas suas vidas. Né? Então, deixa eu só tentar ver se eu relembro o nome delas. É a Duda, a Rebeca, a Fernanda e a Laurinha. Laurinha. Então foram essas 4 crianças que receberam a Jesus Cristo
sendo que 2 delas aí perto dos seus 8 anos, uma 9 e outra perto, um pouquinho, talvez 8 também anos. A Duda tem 12. 12, a Duda 12 e as outras 8 anos, né? Uhum. Então, Isso. para você ver como isso é importante, levar as pessoas a terem essa compreensão. Mas transmitir a mensagem do nascer de novo, que Cristo oferece a todos os homens. É um presente de Deus. Por isso que em João, no capítulo 3, verso 16, é o texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para te oferecer a vida eterna. É muito importante entendermos isto. E enquanto estamos esperando chegar, nós que recebemos essa vida eterna, que começa desde o início que nós recebemos a Jesus Cristo, mas de irmos para a eternidade com Cristo, Deus nos ofereceu uma outra vida. E essa outra vida é chamada de vida abundante. E eu queria lhe convidar a conhecer este relacionamento que Deus propõe para as nossas vidas. É por isso que eu amo estar ministrando a palavra de Deus na escola bíblica dominical, que eu posso ser interrompido a qualquer momento para as pessoas tirarem as suas dúvidas ou as pessoas a estarem ajudando a ter uma visão mais ampla do estudo da palavra de Deus. E vocês fiquem à vontade, se você está vendo essa live em qualquer outro momento. Nossa igreja está à sua disposição para você mandar suas perguntas, suas dúvidas, e nós vamos trabalhar com essas dúvidas, esclarecendo a você o que a palavra de Deus quer dizer. Mas nós vamos estar entrando agora sobre Jesus falando sobre o novo nascimento. Pare e pensa um pouquinho. Havia um homem chamado Nicodemos. Este homem era um dos principais dos judeus. Mas o seu entendimento era de uma criança sobre Jesus Cristo, o novo nascimento, a nova vida que Deus está propondo para todos nós. E isto não é só Nicodemos. Isto é a maioria das pessoas. Que muitas pessoas dizem o seguinte: eu estou tentando viver uma vida correta. Eu estou tentando viver uma vida de ajudar as pessoas. Eu estou tentando viver fazendo bem ao próximo. Então, com certeza, Deus terá um bom lugar para mim no céu. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Se fosse pelos seus méritos, por que Deus enviaria Jesus para morrer no seu lugar? Faz sentido para você? O próprio Deus descer à terra, se sacrificar, porque se você fosse uma boa pessoa, você já iria para o céu. Quero ainda chocar você. Há uma pessoa que o próprio Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sabe quem era esse? Um ladrão que só fez mal às pessoas a vida toda. E ele vai alcançar o céu porque se arrepende no último momento da sua vida e recebe a Jesus como Senhor. E porque ele crê quem é Jesus, que é o Filho de Deus, ele então recebe o céu. Poxa vida, ele só fez mal e ganha o céu.
Sim, porque ninguém vai para o céu pelos seus méritos. Só iremos para o céu se realmente entendermos que temos que crer em Jesus Cristo. Repito, temos que crer em Jesus Cristo. Crer não é de acreditar. Crer é de depositar a sua vida nas mãos do Senhor e ele começar a tomar conta. É interessante que você, durante o dia, senta em várias cadeiras, em vários assentos, que você não conhece a procedência. Entra em conduções que você não sabe quem fez a manutenção. Mas você entra, descansa e alguns até dormem no ônibus, dormem no metrô, dormem na carona do carro que está sendo dada e não sabe nada sobre quem está garantindo o serviço daquele veículo que está andando. Eu estou falando sobre Jesus Cristo, estou falando que você precisa crer depositando a sua vida, mas você diz o que mais? Você precisa crer e depositar a sua vida na mão de Jesus. Eu entendi que o Senhor veio para morrer na cruz, no meu lugar. E que a única forma de eu ir para o céu é recebendo a Jesus Cristo como Salvador. Por isso, eu aceito o sacrifício de Jesus lá na cruz. E porque eu aceito o sacrifício de Jesus lá na cruz, eu vou para o céu agora. Você entendeu isso? Mas vamos ver o que é que Jesus está dizendo a Nicodemos. Por favor, leia os versículos de 1 a 4. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja, ele está olhando as coisas fisicamente, enquanto Jesus está falando espiritualmente. Por isto que receber a Jesus Cristo significa um novo nascimento. Quando você recebe a Jesus Cristo, você começa a perceber e começa a sentir como faz sentido nascer de novo. E esse nascer de novo não é ser moldado por uma igreja. Esse nascer de novo é ser moldado pela ação do próprio Deus através do seu Espírito. Ele vai guiar a você a todas as verdades. As pessoas costumeiramente me fazem uma pergunta: o que é que eu tenho que deixar de fazer para receber a Jesus Cristo? Nada. Porque você não vai conseguir fazer as coisas. Porque você está amarrada, você está com raízes firmes em todas essas situações da sua vida. Mas quando você recebe a Jesus Cristo, você começa a perceber o que você começa a ganhar por caminhar com Jesus. E estas coisas vão se tornando com menos importância e daqui a pouco todas elas vão saindo de sua vida e você começa a obedecer a Cristo como ele espera. Esta metamorfose, eu espero que você entenda essa expressão que eu estou dizendo,
que é uma mudança total da sua vida, isto acontece somente pelo poder de Deus. Por isso que ele diz: você precisa nascer de novo. É interessante, nós estamos com uma netinha com 8 anos, uma netinha com 5 anos, e essa netinha de 8 anos é a Rebeca, uma netinha de 5 anos é a Sara, e uma netinha de 9 meses, que é a Sofia. E a mãe da Sofia, que é a Cíntia, postou um vídeo hoje, ela aprendendo a se esconder. Então ela puxava a cortina e ficava atrás da cortina. E a mãe perguntava: onde está a Sofia? E ela então abria e dava risada para os pais, e os pais sorriam com esta brincadeira. É interessante que o pecado, quando entra na nossa vida, também nos faz esconder de Deus. Quando Adão e Eva cometeram o pecado no jardim do Éden, isto é verdade? Isto é verdade, é um fato. Deus, que todas as tardes estava passeando no jardim com Adão e Eva, perguntou: Adão, Adão, onde estás? E Adão não veio. E ele disse: eu me escondi, porque eu estava nu. Quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que eu disse para você não comer? A minha mulher comeu e me deu, e eu comi. Nem assumir que foi um erro dele, ele assumiu, jogou a bomba para a mulher. E Deus pergunta para a mulher: por que fizesse isso? A serpente me enganou e eu comi. É lógico que ali a Sofia está brincando de esconder. Não tem nenhum mal nisto. Mas eu estou usando essa brincadeira de esconder, porque a gente tenta esconder as coisas. É interessante que as pessoas mudam de comportamento quando vem uma placa escrito assim: você está sendo filmado. Até acontece algumas cenas grotescas, porque a câmera pega tudo, mas a grande maioria das pessoas começam a se policiar com o que vão fazer. Eu quero te dizer que Deus está nos vendo o tempo todo. E quando ele diz você precisa nascer, é que ele vai promover na sua vida isto. Veja, Jesus continua a dizer sobre isto e diz a Moisés algo muito importante. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: o eu sou enviou a vocês. Eu quero te dizer que o relacionamento com Deus, Deus basta. Deus é tudo. Não tem reticências, não tem nada mais, não tem um novo contrato, não tem absolutamente nada. Deus é tudo e Ele é que preparou esse maravilhoso plano. É interessante que se eu perguntar para você agora, e você, quando ouvir essa mensagem, você quer ir para o céu? Levanta a sua mão. Todo mundo vai fazer esse gesto. Mas eu quero te dizer que só vai para o céu quem der a sua vida ao Senhor, recebendo a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. E buscando agora obedecer os seus ensinamentos e viver um novo caminho. Então, é muito importante você compreender, e ele continua agora ensinando a Nicodemos. E isso continua nos versículos de 3 até o capítulo 3, 5 até o versículo 15. João, Evangelho de João, capítulo 3, de 5 a 15.
Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com o Espírito, com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida. Muito bem. É citado um texto que está em Números, no capítulo 21, começando no versículo 6. E diz assim: Então o Senhor enviou uma serpente venenosa que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedimos ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. O que o Senhor está usando essa figura que aconteceu historicamente durante o período que o povo saiu do Egito até a Terra Prometida. Eu quero te dizer que ele está dizendo sobre questões espirituais. Nascer da carne é carne, mas quem nasce de novo no Espírito é do Espírito. Estamos falando sobre uma nova vida espiritual. Você vai continuar morando na mesma casa, você vai continuar trabalhando no mesmo lugar, você vai continuar comendo o que você come, vivendo como você vive, mas com um novo propósito. E esse novo propósito é Deus que vai lhe mostrar dia a dia. Então é muito importante você entender e deixar que Deus conduza a sua vida. E ele está dizendo: Cristo veio para trazer esta vida que vai conduzir as pessoas até a presença do Pai. E isto é muito importante, que temos que ter essa compreensão para que nós nunca possamos nos desviar desta vontade do Senhor e daquilo que Ele está propondo para nós. Nós vamos ver agora Jesus se apresentando. E ele vai dizer em João, no capítulo 6, verso 35, o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele diz: Eu vou resolver esse problema espiritual na sua vida. Mas ele continua a dizer agora no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você passa a ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento
com Deus, vai tirando todas as dúvidas que vão acontecendo no seu viver. Durante 40 anos, eu tenho visto muitos, mas muitos novos nascimentos em Cristo. Uma das experiências que se repetiu exatamente igual 2 vezes no meu ministério, uma foi na Igreja Batista Nova Canaã, em Campinas. Eu estava na igreja e chegou uma mulher e disse: eu sou vizinho desta igreja há mais de 7 anos. E eu nunca fui convidado para vir a esta igreja. Eu disse: onde a senhora mora? E ela me deu o nome da rua, o número da casa. Anualmente, nós visitávamos de casa em casa. Durante 7 anos, nós passamos pela casa desta senhora, sem que ela ou estivesse presente em todos os anos. Sabe o que aconteceu? Deus chegou para ela e disse: eu quero que você vá na Igreja Batista Nova Canaã. Por que Deus me mandou vir aqui? E eu apresentei o plano da salvação e ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. Estava agora em São Paulo, na Igreja Batista Nova Jerusalém. E chegou uma outra mulher e disse: eu gostaria de saber por que Deus me mandou vir aqui a esta igreja hoje. E eu disse: porque Deus quer falar com a senhora. E apresentei a ela o plano da salvação e ela também recebeu a Jesus Cristo como Salvador. Quando a gente não está conseguindo alcançar pessoas, por mais que seja esse o nosso desejo, o próprio Deus vai chamando e vai trazendo essas pessoas até a casa do Senhor. Mas se você tem algum parente, algum familiar, alguma pessoa da empresa que te conhece e serve a Deus, pode ter certeza que ele tem orado por sua vida para que Deus te abençoe, para que Deus te proteja, para que Deus guarde você e sua família. E de uma certa maneira, nestas oportunidades também ele tem orado e tem pedido: leva a ele a ter um encontro com Jesus Cristo. Se você está ouvindo esta live agora, é porque Deus está falando com você. E ele quer que você tenha um encontro com ele. E você receba Jesus Cristo como o Salvador de sua vida. Por isso é muito importante que você comece a divulgar esta mensagem ao máximo de pessoas que continuam como Nicodemos, que não conhecem como receber a Jesus Cristo, ou que está sendo enganado por N doutrinas que não vão apresentar o caminho de Deus. E, consequentemente, essas pessoas não vão ter a experiência de poder receber a Jesus Cristo e ir para o céu. Por isso, você é um participante, é um convidado do Senhor, é um embaixador do Senhor para levar esta mensagem. Você é um cooperador. E você precisa se colocar nas mãos de Deus para fazer isso. Mas Jesus continua se apresentando e ele diz em João, no capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Você lembra que na minha experiência, eu disse que eu entrei pela porta estreita. E foi ali que eu recebi a Jesus Cristo na minha vida. E ele passou a ser o Senhor, e eu pude então receber e viver com ele. E ele diz: eu vim para que você tenha vida, e tenha vida plenamente, ou vida abundante, em outra versão. Mas no versículo, em João, no capítulo 11, no versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição. Sou eu, através do meu sacrifício,
que vou te dar a vida eterna. Ainda que você morra fisicamente, você vai morar comigo no céu. Esta é a minha convicção. Esta é a minha certeza. Porque um dia, há 55 anos atrás, eu entreguei minha vida ao Senhor. E nesse período inteiro, Jesus Cristo tem sido o Senhor. Talvez você tenha uma pergunta, então você não faz coisa errada? Faço. Você não peca? Peco. Mas a grande bênção que a pessoa que é filha de Deus, quando ele comete um erro, quando ele peca, ele tem um pai que quer perdoar e que quer purificar, e ele confessa esse pecado ao Senhor, suplica o seu perdão e ele recebe o perdão do seu pecado. Esse pecado não fica mais na conta da sua vida. O Senhor limpa e purifica esse pecado. Então é muito importante você entender que ele veio e ele se tornou esta ressurreição para você viver uma nova vida com Cristo. Mas em João, no capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está garantindo a você que ele é o único. Ele não é um, ele é o único caminho que leva a pessoa até Deus. Por favor, entenda isso. Ele desceu do céu para dizer: eu sou, para quem quer ir para o céu, o único caminho para ir até Deus. Que você abra o seu entendimento e receba a Jesus Cristo. E ele ainda se apresenta da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira e meu pai, o agricultor. Toda árvore que está dando fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Isto é, tirar as coisas da nossa vida que estão nos impedindo de viver uma vida mais plena em comunhão com o Pai. Isto é podar. E quando isto acontece, então você vai frutificar ainda mais. Eu dei um lírio, eu acho que chama assim, amarilo, de presente para minha esposa. Qual é o nome dele? Amarilis. Amarilis. Dei uma flor amarilis para minha esposa. Já era linda, porque ela veio com 6 flores e abriu 6 flores vermelhas, lindas. E você deve ter visto numa das lives anterior esta flor, porque a Emilce vive colocando flor atrás dela. Mas, depois que esse pendão morreu, surgiram 2 novos pendões. E aí surgiram mais 10 flores. Um vaso deu 16 flores para alegrar a Emilce, a nossa casa e todo mundo que viu essa flor. Ela murchou, nós cortamos e só ficou a batata. Ela foi colocada numa nova terra, ela vai ficar dormindo durante muito tempo, e o ano que vem ela estará pronta para novamente produzir as suas flores. O propósito dela é fazer isso, e ela faz. Nós temos várias outras batatas que estão começando a nascer
e vão produzir as suas flores. Eu quero te dizer que Deus é esse agricultor que faz a nossa vida frutificar, produzir os frutos que dão alegria ao Senhor. Por isso, nós precisamos ter em mente que o Senhor enviou a Jesus Cristo desta forma. Já li esse versículo, mas vou reler ele. Porque Deus amou tanto. Coloque agora o seu nome. Eu vou colocar o meu. Salovi. Que deu a Jesus Cristo o seu único filho, para que eu possa crer nele. E dele eu recebo, porque ele garante a vida eterna. Você entendeu isso? E se você fizer isso, a bênção de Deus vai estar em você. Veja qual é o propósito de Jesus, por que ele veio ao mundo. Isso está registrado nos versículos 17 do capítulo 3 até o versículo 21. Pode ler, por favor. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você entendeu? Jesus Cristo veio não para te condenar. Ele veio para receber você e tornar você um filho de Deus. Este é o plano de Deus, para isso que ele enviou Jesus Cristo. Só que ele está dizendo que muitas pessoas rejeitam a Jesus Cristo e querem viver as suas próprias vidas. Todos estes que rejeitam a Cristo também estão rejeitando o céu. Não é Deus que te rejeita. É você que rejeita ao próprio Deus, rejeita o seu amor, rejeita a salvação e rejeita o direito de você ir para o céu. Você está entendendo isso? Então, eu espero que você, tendo isto na sua mente e tendo isto no seu coração, mude a sua maneira de viver, mude a sua maneira de pensar e se coloque diante de Deus para viver esta vida. Nós vamos agora sair desse plano de apresentar Jesus e o plano da salvação, mas eu queria que você pensasse um pouco. Talvez você não saiba ainda como tomar essa decisão. Eu quero dizer que você precisa ter uma conversa com Deus. E nessa conversa você precisa dizer as seguintes palavras ou algo parecido com essas palavras. Porque não é a palavra, mas é o sentimento do seu coração. E você possa dizer o seguinte: Senhor, eu entendi que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. E eu recebo este plano de Deus na minha vida. E eu entrego a minha vida nas suas mãos. Esta oração, esta conversa que eu estou tendo contigo, é com todo o desejo da minha vida.
escreve o meu nome, diga o seu nome ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu desejo morar contigo no céu. Se você fizer uma oração ou uma conversa como esta, Deus lhe garante que você será o mais novo filho de Deus. Aí sim a igreja vai começar a fazer parte importante da sua vida. Alguém me perguntou recentemente por que da igreja? A igreja existe para que você sirva a Deus servindo seus irmãos, servindo a comunidade, servindo o seu próximo. Nossa igreja agora, com a situação trágica do Rio Grande do Sul, ela se mobilizou e enviou, dentro das nossas poucas possibilidades, enviou tudo aquilo que nós podíamos. Mas enviou com muita alegria. E é isso que eu quero que você entenda. Deus nos dá o privilégio de servir a Deus servindo o nosso próximo. Como nós servimos a nossa comunidade, como nós servimos as pessoas que são da igreja, que estão carentes, todos são servidos, porque este é o mandamento de Deus para todos nós. Agora nós vamos conversar com você sobre João. João é o precursor de Jesus. Ele veio como profeta, a voz que clama no deserto. Ele não foi trabalhar no templo, ele não foi trabalhar nas cidades, mas ele foi trabalhar de uma forma distante da cidade para que as pessoas que quisessem ter um encontro com Deus pudessem ir até ele. Mas por que isto? O povo de Deus cometeu tantos pecados que Deus abominou a maneira do povo viver. E durante 400 anos, Deus não falou com ninguém. A primeira pessoa que ouviu de Deus a sua voz foi João Batista. E então João Batista vem dizer: arrependei-vos e crede. E todos aqueles que crerem eram batizados no batismo de arrependimento, para começar a viver uma vida com Deus. E João Batista, começando no versículo 22, ele vai dizer o objetivo de estar batizando essas pessoas. E agora, João Batista é questionado sobre Jesus Cristo também estar sendo a pessoa que está batizando com os seus discípulos. Por que que eles estão fazendo? E João Batista agora vai trabalhar com os seus discípulos para que eles entendam qual era o ministério de João Batista e qual será o ministério de Jesus Cristo. João Batista veio para dizer: chegou até vocês a voz de Deus, o Filho de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Chegou aquele que vai trazer a oportunidade de vocês viverem uma nova vida com Deus. E veja o que ele vai dizer no versículo 28 e vai até o versículo 30. Leia, por favor. João 3, versículos de 28 a 30. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo presta serviço à noiva, serviço ao noivo, que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria,
que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, João Batista não estava dizendo: o meu ministério vai continuar. Eu vim para anunciar que Cristo está chegando. E ele chegou. A igreja é de Cristo. Eu sou o amigo do noivo. E eu me alegro com a felicidade do noivo, que é Jesus. E é importante que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu diminua. Como seria abençoador se nós entendêssemos o que João Batista entendeu de uma forma tão clara. Somos apenas servos. E tudo que nós fizermos na nossa vida inteira foi para servir ao Senhor e dar glória a Ele. Deus já me deu o privilégio de exercer funções na nossa denominação em quase que todos os postos. Eu já fui presidente da associação, já fui presidente da ordem da associação, já fui presidente do Estado, já fui presidente, primeiro vice-presidente da convenção, já fui primeiro e segundo vice-presidente da Ordem do Brasil, já fui presidente do Lar Batista, já fui presidente de várias igrejas que Deus me deu o privilégio de servir. Isto não é hierarquia. Eu servi. Em alguns lugares tem minha foto, mas é história. Porque na nossa denominação, nós estamos para servir. E enquanto estamos servindo, estamos fazendo a vontade de Deus. Pastoreei durante 40 anos e agora Deus me dá o privilégio de começar um novo ministério ao lado do meu filho. Isto é uma honra, poder continuar servindo. Isto é uma bênção. E se não tivesse mais isto, não tem problema, eu ia continuar servindo. O meu maior desejo é ir para a praia e lá evangelizar e apresentar essas pessoas a igrejas de onde eles estiverem. Isso eu fiz em todas as minhas férias. Falei de Cristo a pessoas que sentavam do meu lado na praia. Certa vez eu e minha esposa, depois de uma série de conferências que eu fiz em Guarujá, disse para o pessoal: amanhã de manhã eu vou estar na praia. E aí o pessoal deu risada dizendo: ih, pastor, amanhã começa a chover feio, não vai ter sol. Eu disse: vai ter sol onde eu estiver. Eu vou às 7 horas da manhã. Quem quiser ir, vai lá que vai ter sol na praia. Como a previsão do tempo domina todo o pessoal, todo mundo voltou para São Paulo a despeito do feriado continuar estendido na segunda-feira. E eu e a Emilce fomos na praia. Tinha na praia nós dois e um casal. E nós ficamos perto desse casal. Depois de ficar pegando sol, eu disse para ele: você pode dar uma olhada nas minhas coisas? E aí ele disse: você confia em mim? Eu disse: não, mas depois a gente conversa sobre isso. E aí fomos, nos molhamos e depois, quando eu voltei, conversei com ele, apresentei meu amigo Jesus. E ele recebeu a Jesus Cristo como Salvador, me deu o endereço dele, e então eu entreguei para o pastor Genivaldo esta pessoa para que ele pudesse visitar e cuidar da vida dele. Há uma grande alegria em apresentar o meu amigo. Onde eu moro, os moradores conhecem o meu amigo Jesus.
Esse é o meu ministério, esse é o meu papel. E o que eu quero te dizer é que Deus te enviou para fazer isto. E João Batista entendeu o seu ministério e entendeu a missão que Deus lhe confiou. Veja o versículo agora 34, depois 34, 35 e 36 de João 3. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você entendeu agora que é só você que toma a decisão de ir para o céu ou de não ir para o céu? Se você rejeita a Jesus Cristo, você rejeita o céu. Como você pode garantir? Eu posso garantir porque eu vou para o céu. Porque quem me deu essa garantia é o próprio Deus. Eu já fui selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e habita em todos os filhos de Deus. E habitará na sua vida quando você receber a Jesus Cristo como Salvador. E você saberá que quando você toma essa decisão, que o que eu estou falando é de fato a verdade, porque quem garante é o próprio Deus. Então, meu querido, eu espero que você não rejeite. Muito pelo contrário, que você faça aquela oração que nós falamos agora há pouco, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Eu espero, de todas as formas que eu já imaginei, eu tentei ser o mais claro possível, colocando diante de você. Se por acaso você ainda não entendeu, escreve para a gente. Manda uma mensagem e teremos imenso prazer em tirar todas as suas dúvidas e ver você tendo a alegria de se tornar um filho de Deus. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, abençoe todos os seus e que a paz do Senhor permaneça no seu lar. Amém? Amém. Pastor Solovê, obrigado pela aula. Espero que, de fato, se você ainda não tomou essa decisão, tome. É a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, porque é para a sua eternidade. E foi um prazer ter vocês aqui conosco. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal daqui da igreja, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe também nas suas redes sociais. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, na nossa celebração logo pela manhã. Grande abraço. Obrigado pela lição, pelos ensinamentos, pastor Solovê. Cheguei um pouco atrasado, mas Deus abençoe. Valeu, Celso. Que Deus te abençoe, querido. Correria aqui, pastor, não foi fácil não, mas cheguei aqui a tempo aí, pelo menos para pegar a bênção. Amém. Deus abençoe, meu irmão.